finalmente chegamos no mês de orgulho. E mesmo não sendo tão reconhecido assim, eu decidi gravar um vídeo especial, mesmo sendo o segundo vídeo do meu canal, onde eu decidi compartilhar a minha experiência como uma pessoa que está nessa comunidade desde criança. Sim, criança. E tudo começa quando eu era bem pequenininho, onde eu cresci em uma família que sempre evitou conversas sérias sobre temas mais maturos, mas ainda assim importantes de se ter. E quando eu tinha 8 anos, eu comecei a gostar de uma garota pela primeira vez, e eu achei isso completamente normal. Na verdade, eu até mesmo achava que todo mundo gostava de garotos e garotas sem nenhuma distinção, o que é engraçado, já que eu nunca vi representatividade nos desenhos ou filmes que eu via, o que fez ao mesmo tempo eu pensar o oposto disso tudo. Achar feio ela me assumir assim pra uma garota, e realmente, eu nunca fiz isso. Até chegar nos meus 11 anos. Durante esse meio tempo, eu nunca tive dúvidas do que eu realmente gostava e sentia. E agora, amadurecido, sabia muito bem o que era. Então, eu me considerava bissexual por isso, já que a bissexualidade, querendo ou não, é a sexualidade mais conhecida. E realmente, passei por vários relacionamentos de ambos gêneros na minha vida, que de fato nenhum deu certo ou sequer foi bom. Menos o meu atual. Eu amo meu amor. Mas o ponto é que eu nunca duvidei de quem eu sou. O problema começou quando eu cheguei nos meus 13 anos, onde tudo escapuliu. Quem eu sou? Eu sou eu? Minha mão é minha? O que eu sou? Eu tenho... Ah, puta que pariu. Ô caralho! Careca! Junto com esses pensamentos, algumas comparações surgiram. Por que eu não sou mais alto que eles? Bem que a minha voz podia ser um pouco mais grossa. Eu queria poder usar aqueles tipos de roupa. Foi horrível por um tempo. Não saber quem você é ou o que você é. Além do sentimento de culpa absurdo por estar tendo esse tipo de sentimentos. O medo do julgamento das outras pessoas também era algo que me assustava demais para sequer pensar nisso. Mas por sorte, eu sempre busquei entender melhor. E enquanto mexia no celular, algo me chamou a atenção. Transsexualidade? Deixa eu ver isso. Meus olhos brilharam. Agora as peças do quebra-cabeça tinham se juntado como uma chama de uma esperança. Mas logo o que eu não sabia que ainda não tinha acabado. Depois de descobrir o que é uma pessoa trans e consequentemente descobrindo um pouco mais sobre a comunidade, eu descobri a pansexualidade. Ué, isso não é a mesma coisa que bissexualidade? E sim, de fato é. A questão é que nas duas sexualidades gostam de ambos os gêneros, incluindo os não binários e pessoas trans. O que muda de fato é sua origem histórica e na forma de sentir atração. Na bissexualidade pode haver algumas preferências no gênero das pessoas ao qual se sente atração. Já na pansexualidade não tem tanta importância para isso, focando mais na personalidade da pessoa. E realmente eu nunca me importei em como a pessoa prefere ser chamada ou menos ainda com o que ela tem entre as pernas. Então, era isso, a charada havia sido descoberta. Ou, pelo menos, é o que eu achava. Certo dia, eu decidi estudar um pouco mais sobre a comunidade, escrevendo a história e a explicação sobre gêneros e sexualidades em um caderno. Porque parece que toda pessoa LGBT adolescente recém-descoberta fica com uma leve fixação na comunidade e queria saber tudo sobre ela. E enquanto pesquisava sobre alguns gêneros, eu acabei me deparando com as pessoas queer. Não é um gênero em si, mas sim aquelas pessoas que ficam fora do padrão tradicionais de cisgênero e sexualidades. Não que eu seja lá muito normal, né? E agora, aqueles pensamentos que eu achei que tinham sido sanados voltam com muito mais força do que antes. Porque, de fato, eu realmente nunca me senti bem em como eu realmente me portava para as outras pessoas ou como eu achava e
que queria que as pessoas me olhassem. Graças a pesquisas que eu estava fazendo na época, isso durou pouco tempo. Harô, desculpa atrapalhar o vídeo. Eu só quero dar um anúncio que agora o canal tem um servidor no Discord. Lá a gente fala sobre magia, divulgação de livros e obviamente sobre arte. Primeiro link na descrição. Quando eu descobri a não binaridade, algo que eu posso afirmar que salvou a minha vida. O ponto é que eu sempre gostei de ser chamado como ele dele. Sempre gostei de roupas largas, cabelo curto e engrossar a voz. Mas eu também gostava de pintar as unhas. Eu também gostava de me maquiar e às vezes até mesmo usar vestidos e saias. E ainda assim, amava ser chamado de Johnny. Talvez o padrão social cisnormativo estava tão impregnado na minha cabeça que eu nunca havia parado para pensar que não tinha problema nenhum gostar das duas coisas ou até mesmo misturar elas para formar algo único. Então, após pesquisar um pouco mais, eu descobri que, tendo a comunidade não binária, existem os Demis, e neles, os Demis Boys. E agora, aquela última peça do quebra-cabeça tinha se encaixado de forma definitiva, porque agora eu tinha certeza completa de quem eu era. Mas nem tudo é um mar de flores. Lembra do julgamento? Bem, eles se concretizaram. Eu nunca fui alguém de esconder quem é. Isso afetou de forma dramática em como as pessoas me viam. E sim, eu sofri bullying e até mesmo ameaças de morte durante a escola. Mas nada disso me abalou para continuar sendo quem eu sou. Ver pessoas como eu serem reconhecidas e viverem as suas vidas em meio a tanto sangue e calamidade que é o Brasil, sendo o líder mundial em país que mais mata pessoas trans, me dava esperança de ser como eles. E fazendo esse vídeo, eu também espero estar dando esperança para quem estiver assistindo. Hoje, eu ainda não moro sozinho, infelizmente. E, ainda por cima, vivo em uma casa com pessoas transfóbicas, sem ser assumido em relação ao meu gênero. Então sim, postar esse vídeo é um risco que eu estou tomando. Mas sinceramente eu não me importo com isso, pois como eu disse, nunca fui de esconder quem eu sou. E até hoje eu não vou ser. Eu sempre transbordei quem eu realmente quero ser, mesmo não falando de forma direta sobre isso. Mas de qualquer forma, meu intuito é puro de passar a seguinte mensagem para aqueles que ainda escondem quem eu sou, ou não sabem, ou até mesmo têm medo, ou sofreram por amar. Pois amem! Amem as outras pessoas, amem a si próprios e não deixem de ser quem são pelos outros. E você, pessoinha, que por algum motivo ainda está vendo esse vídeo e tem pensamentos preconceituosos, espero que você vá tomar no meio do olho do seu... Eu tenho pena de você. Mude, porque o ódio mata, como matou semelhantes a mim. Mas eu ainda tô aqui para contar a história. Bem, esse foi o vídeo. Muito obrigada por assistir até aqui. Eu espero de coração que a minha história, um pouco bagunçada, eu sei, tenha te dado alguma esperança ou alguma motivação para você buscar quem é você e você não desistir de quem é você. Pois saiba que sempre vai ter alguém do seu lado para te dar apoio. Pode parecer que não, mas lembre-se, a vida é uma fase. E o seu momento de brilhar ainda vai chegar. Espera, Pãoculo ainda não sai do vídeo. Eu tenho um recado muito mais importante do que um servidor do Discord nesse momento. Eu tenho meu cachorro chamado Hachiko e ele tem um problema severo de pele que é dermatite avançada. E além disso, eu descobri que ele tá com o ouvido inflamado, então eu tô meio pobrezinho pra conseguir levar ele no veterinário nesse momento. Então eu abri uma rifa e comissões de emergência. Bem... Agora sim, muito obrigado por assistir. Adiós!